No Brasil, as mulheres constituem cerca de 51% da população, de acordo com o IBGE. No entanto, ainda enfrentam desafios significativos em diversas áreas, como, por exemplo, na área de trabalho, que em 2020 a taxa de desemprego entre as mulheres era de 14,5%, enquanto entre os homens era de 11,1%, segundo os dados do IBGE. Além disso, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que em 2019, mais de 1,6 milhões de mulheres brasileiras foram vítimas de violência doméstica. Esses números destacam a necessidade contínua de promover igualdade de gênero e enfrentar desafios que as mulheres enfrentam em diversas áreas da vida. Olá, meu nome é Ellen, eu sou aluna do CEPI e eu sou do segundo ano B. Eu sou a Radassa, do segundo ano B também, e também aluna do CEPI Cruzeiro do Sul. Além disso, somos apresentadoras do Pod CEPI e hoje vamos trabalhar um assunto muito interessante em homenagem ao Mês das Mulheres. O tema do episódio de hoje é Por que não ser mulher? Fique com a gente e acompanhe, porque hoje está bem legal e temos muitos convidados especiais. Hoje conversaremos com a professora Ana Carolina, com a aluna do Cruzeiro do Sul também, Ana Carolina, e com a professora Maria da Guia. Apresentem para os nossos ouvintes. Olá, boa tarde. Me chamo Ana, sou a professora de língua portuguesa, dou aula aqui no CEPI Cruzeiro do Sul e é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada. Olá, boa tarde. Eu sou a aluna Ana Carolina, do primeiro ano D, e eu também faço parte do Pod CEPI. Boa tarde a todos. Eu sou Maria da Guia, sou professora de projeto de vida e estou na coordenação colaborando aqui com a educação para vocês. E para abordar esse tema, para uma inauguração, utilizamos o mês 8 de março, porque foi o mês das mulheres. Um dia para comemorar e exaltar a força feminina, mas também para refletir. Somos o 5º lugar de ranking mundial em número de feminicídios, evidenciando a urgência de ações concretas para mudar esse cenário. Há também outras questões que falaremos no episódio de hoje. Então, a gente vai começar com as perguntas, e é isso. Ao longo dos anos, o papel da mulher na sociedade se modificou bastante, né? A mulher tem sido mais valorizada e tem tido mais voz ativa na sociedade. Como vocês veem essa mudança? Acho que uma mudança de forma muito positiva. A gente perceber que as mulheres estão ocupando espaços que antes não eram para elas. E é isso, eu acho que uma forma muito positiva e uma forma de combate a essa desigualdade também que a gente enfrenta nesse país. E reforçar que a mulher tem o lugar que ela quiser nessa sociedade. Então, acho que foi mudanças super significativas. Eu acredito que, assim, ela lutou muito para chegar onde está, com muitas dificuldades e ainda há muito a se conquistar. Eu acho que vendo o desenvolvimento cada dia mais das mulheres na sociedade brasileira e no mundo inteiro, é muito importante e é bom também de se ver, né, o desenvolvimento cada vez mais da mulher que ela vem conquistando no mundo inteiro o espaço. É verdade. E, apesar de todo esse avanço, ainda tem mulheres que sofrem na nossa sociedade, que historicamente é machista. E ainda há um longo caminho a percorrer para mudar essa realidade. Então, quais são os principais obstáculos que as mulheres enfrentam para perseguir seus sonhos e ambições em um mundo que ainda é dominado pelo patriarcado? Assédio, falta de oportunidades, desigualdades salariais, falta de representatividade na política, menor presença em cargos de poder, maioria da chefia das famílias e desigualdade geral no mercado de trabalho. Então, eu penso que, além de tudo isso, a gente, enquanto mulher, enfrenta umas questões que a gente sente a necessidade no mercado de trabalho de dar muito mais eficiência do que se comparado a um homem. Parece que as mulheres não têm vez, não pode falhar, porque se falhar, o julgamento ele vai ser enorme.
entendeu? Então, se você falha na sua profissão, é muito diferente de um homem falhar, sabe? O comportamento que eu estou falando. Então, a sociedade enfrenta o fracasso de um homem no trabalho, por exemplo, algum deslize, como, tranquilo, a gente aprende, a gente passa por cima, como todo erro deveria ser considerado. Mas quando é uma mulher que erra, eu tenho uma sensação, enquanto profissional, que é pior. Parece que as consequências são mais graves, sabe? E até que os homens, não só os homens, têm essa opinião machista, né? Muitas mulheres também têm essa opinião machista sobre as mulheres no mercado de trabalho, né? Você quer falar uma coisa? Como você acabou de falar, eu acho que muitas das vezes também muitas mulheres têm machismo e acabam se julgando umas outras também. Tem isso. Não são os homens, a maioria, mas tem muitas mulheres também que julgam umas às outras. E a questão também são problemas estruturais e não acabam assim com uma luta recente, né? São problemas estruturais antigos e novos. Então a luta ela deve ser contínua, desafiadora, mas com muita determinação que a gente vai chegar a lugares maiores futuramente. O feminismo é um movimento social por direitos civis, protagonizado por mulheres, desde que a sua origem reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. A sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina. Pelo contrário, a gente quer igualar o homem e a mulher, né? Porque a maioria vê o homem muito acima da mulher. Então a gente fala desse feminismo justamente para igualar o homem da mulher, né? Mas muita gente não vê isso. Acha que o feminismo são condições que as mulheres colocam que elas querem ser acima do homem, né? E atacam de maneira errônea esse movimento que busca apenas o respeito às mulheres. Como o movimento feminista tem evoluído para enfrentar os desafios contemporâneos enfrentados pelas mulheres? Eu acho que hoje em dia essa ideologia feminista sofreu diversos ataques, como você tem mencionado, né? Acho que tem uma distorção. Eu acho que eu não gostaria de falar isso, mas muita gente do próprio movimento em si interpreta as coisas de maneira errônea. E isso faz com que, infelizmente, o movimento inteiro parece que recebe essa consequência. Então, hoje, muitas vezes, ainda mais pelas questões políticas recentes, a galera intitula, né, uma mulher feminista como algo mais pejorativo. Mas é só um retrato do que já vem sendo feito com as mulheres toda vez que ela luta. É sempre culpa delas, não é? Mas eu acho que esse movimento, ele vem justamente para propor essa igualdade de gênero aí, entendeu? Não só a igualdade, mas uma educação às mulheres, para que ela perceba a situação em que ela está vivendo de desigualdade, de desrespeito pelo seu gênero em si, e também pauta e arma ela para situações futuras, indicando isso é assédio, isso é desse jeito, isso é daquele jeito, olha, ele está fazendo assim com você. Então, acho que a importância do feminismo se dá justamente na educação e informação às mulheres. Pode falar. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, assim, machismo e feminismo são coisas distintas, bem distintas, né? Enquanto o machismo, ele ataca, ele agride, ele viola os direitos da mulher, o movimento feminista, ele busca os direitos da mulher, né? E uma forma da gente contribuir é o acolhimento, é a escuta, é um apoio de verdade, é a sororidade de fato, né? Porque muito se fala e pouco se faz. Dá um local de fala, verdadeiramente. Isso. Também, mas a questão do acolhimento, do escutar, do olhar nos olhos, de parar, escutar a história daquelas mulheres, por que que elas estão reivindicando, o que também, né? Porque se elas estão reivindicando um direito, é porque alguma coisa há na história, né? Na história não só do Brasil, mundial. E esse movimento feminista é para isso. Eu não digo nem a questão de ter os mesmos direitos que os homens, elas têm que ter mais direitos, né? Vendo toda a vulnerabilidade que a mulher já passou e que é próprio do gênero feminino mesmo.
Eu acho bem importante também o feminismo, né, das mulheres, porque cada vez mais ela vai conquistando um espaço maior, um respeito e mostrando que ela sempre tinha que ter aquele respeito que não, muitas mulheres foram violentadas, sofreram diversos abusos e passavam por situações muito complicadas. Então, o feminismo foi bem importante ter acontecendo e ver cada dia que passa várias mulheres e uma população grande se movimentando para que todo esse sofrimento da mulher acabe. Então, acho isso muito importante. Exatamente. E como a Maria da Guia disse, a sororidade é a união e a aliança entre as mulheres, baseadas na empatia e no companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum. O significado de sororidade carrega a ideia de que elas ficam mais fortes quando se unem. Esse movimento é importante para acabar com a rivalidade feminina, que é algo ruim e que prejudica muitas mulheres na sociedade. Então, de que maneira a sororidade feminina pode ser fortalecida para promover a maior união entre as mulheres em face das adversidades? Então, eu gosto demais desse tema dentro do feminismo. Primeiro porque, enquanto mulher, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre o ambiente que a gente está. Então, sim, todos são machistas. A sociedade ela é construída nesse sentido. O que difere é o grau de informação que você vai adquirindo e desconstruindo alguns conceitos. Então, acho que o primeiro passo para entender a sororidade é entender a sua rivalidade, o que está construído errado dentro de você. Então, acho que começa muito dentro da gente. Então, o que que eu tenho que me faz impedir, que me impede de ser parceiro de uma mulher? Então, assim, aquele ciúme que foi me ensinado, né, que as mulheres estão em sempre constante competição umas com as outras para atenção, para relacionamentos com o outro gênero, o gênero masculino. Então, acho que primeiro de tudo é refletir sobre eu mesma. Então, eita, senti isso aqui contra essa mulher. Será que isso daqui não é algo que foi construído dentro de mim? Fazer essa reflexão para depois a gente pensar na outra. Para mim funciona. Então, eu sempre penso em mim sobre o porquê que eu tô sentindo isso aqui de competir com essa mulher. E aí eu consigo enxergar a outra mulher e acabar com isso dentro de mim, né? Esse espírito de competição que foi o tocado aí. Acho que a sororidade é um desafio para as mulheres, porque a gente vive nesse contexto que eu acabei de falar, então é muito difícil você reconstruir esse tipo de sentimento dentro de você, mas eu acredito que a gente consegue quando a gente se simpatiza, se imagina que é você naquela situação, né? E aí eu já agi de algumas formas, talvez no ônibus eu descia junto com uma pessoa, uma mulher sozinha, eu acompanhava ela, entendeu? Pra mim isso faz sentido. Às vezes a gente não falava nenhuma palavra, mas a gente ia junto, e ia junto até ela encontrar um espaço como se isso pra mim já bastasse. Nenhuma palavra foi dita, mas eu entendi que era isso que eu precisava fazer. Porque eu entendi que ela não é minha competidora, ela não é minha rival. Ela é uma pessoa que pode estar com medo tanto quanto eu nessa situação que eu descrevi. Então acho que é um pouco disso, se desconstruir e depois pensar na outra. É o que eu tenho tentado fazer, né? Eu acho que nunca deveria ter uma rivalidade, até porque a mulher luta tanto para ter diversos direitos, então acho que não deveria em si ter uma rivalidade, deveria ter um acolhimento, um apoio uma à outra. Porque se a gente luta tanto pelo espaço na sociedade, por que que a gente vai ser rival uma da outra? A gente tem que em si se ajudar e acolher uma à outra. E outra, não tem como a gente conseguir alguma coisa sem estar unido, né? Ninguém consegue nada sozinho. Só complementando o que as colegas falaram, essa competição feminina ela vai existir sempre, mas a gente tem que aprender a respeitar o lugar de cada uma, né? O espaço de cada uma. E eu acredito que o que vai colaborar vai ser a mudança de pensamento, os modelos mentais que nós temos hoje, principalmente no Brasil. E aí, respeitando a mulher e trazendo esse lugar de fala dela, aí sim nós vamos tentar chegar a equilibrar esse padrão. Frequentemente, mulheres são mortas simplesmente por serem mulheres. As vítimas têm entre 18 e 44 anos, sendo que o maior percentual se concentra na faixa de 18 e 24 anos. Ou seja, as mulheres mais jovens, elas sofrem muito mais do que as mulheres
com mais idade. Assim, claro que todas sofrem, né? Mas como diz aqui, o percentual é entre as mulheres com menos de 30 anos, né? 7 em cada 10 vítimas de feminicídio foram mortas dentro de casa. 102 acionamentos por hora, um aumento de 9% em relação a 2022, para além da própria consumação da violência, né? Que a tentativa de feminicídio cresceu em 17% no ano passado. Quais medidas são necessárias para combater o feminicídio e proteger as mulheres nesses crimes baseados em gênero? Que pergunta difícil. Essa é uma pergunta muito difícil. O De que fato. fazer, não é? Eu acho que primeiro assumir que isso é um problema da sociedade, porque muitas vezes ainda há pessoas que defendem que usar essa palavra de feminicídio é dar privilégios para a mulher, entende? Ele não tá matando qualquer pessoa, é tipo uma mulher. Então, especificar já é uma problemática para muitas pessoas. Então, acho que começa com a conscientização. É uma palavra batida, é uma palavra que tá todo mundo falando, tem que se conscientizar, tem sim. Mas é porque é uma luta extensa. E a gente não pode deixar de trabalhar nessa parte da conscientização. Então, eu acho que começa, enquanto sociedade, na parte da conscientização, e agora o Estado pode fazer várias coisas, como incentivar ainda mais as denúncias, não é? Desmistificar alguns preconceitos no sentido de, briga de homem e mulher, ninguém mete, a mulher mete sim. Então, a gente tem que destruir esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, que sim, mulher não tem que apanhar em contexto nenhum, a gente não bate em ninguém nesse sentido. Então, o Estado trabalhar com esse tipo de política, de incentivo à denúncia, enquanto a gente, enquanto sociedade, tentar desmistificar esse tipo de pensamento que ainda é muito aceito hoje em dia, né? Eu acho que, assim, esse é uma coisa muito básica para se fazer, mas eu acho que o caminho é muito longo. É por isso que essa pergunta é tão difícil. Você pode fazer a pergunta novamente? Eu não entendi. Quais são as medidas para combater o feminicídio e proteger as mulheres de crimes baseados em gênero? É muito difícil, porque depende muito da educação do ser humano, da polidez, né? Eu acredito muito que uma pessoa, quando ela é mais instruída, claro que isso não é uma regra, mas acredito que quando ela é mais instruída, ela pode ser que diminua a violência, mas eu acredito que poderia criar canais de denúncias anônimas, uma campanha massiva de conscientização, de combate e criar leis mais severas, onde o criminoso responda fidedignamente ao crime que ele cometeu. Como as professoras acabaram de falar, a gente não pode ver cada dia uma mulher sendo morta e dizer, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. A gente tem que meter sim a colher, porque é um ser humano que está ali, né, perdendo a sua vida, uma mulher que mulher luta tanto na sociedade para combater diversos preconceitos. Então, a gente tem sim que se meter e correr atrás de todo o tipo de proteção que a gente consiga para se blindar de toda essa crueldade que o mundo hoje em dia anda muito cruel. E principalmente as agressões aumentam cada dia mais e vem aumentando as agressões. Então a gente tem sim que meter a colher e correr atrás e proteger a nós mesmos. Tem uma coisa que a gente nunca observa, são os gatilhos comportamentais, que eu acredito que nós podemos, enquanto mulheres, homens, pessoas próximas, no trabalho, em casa, procurar identificar esses gatilhos comportamentais, porque aí você chega antes da violência acontecer. E aí você previne, de fato, né? Se você chega numa mulher, muitas vezes você vê uma pessoa chorando e aí você não se aproxima, você tem receio de chegar e conversar, e muitas vezes ela está passando por situações que nem ela sabe identificar bem, e de repente o crime já aconteceu. Então nós, principalmente as mulheres que temos uma maior sensibilidade, a gente precisa aprender a identificar, porque muitas vezes elas estão sofrendo, mas elas não conseguem expor
a violência ou até mesmo só o assédio que está acontecendo. De fato. E não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase, escrita pela filósofa francesa Simone de Beauvoir, tem muito a dizer sobre o mundo em que as mulheres estão inseridas. Durante todas as fases da vida, observamos padrões e estereótipos sendo impostos às mulheres, o que incentiva uma autocobrança diária e excessiva. A mídia possui um papel crucial para que esse pensamento aconteça, uma vez que ela dita aquilo que é belo e, consequentemente, aquilo que não é. Outra coisa é achar que apenas a mulher sensual é bonita, algo que é muito agressivo. Esses fatores geram ansiedade e depressão em muitas mulheres, pois tentam ter corpos que não existem e acabam se frustrando. Portanto, como podemos desafiar e combater a sexualização desnecessária das mulheres na mídia e na sociedade em geral? Eu acho que hoje em dia, muito dos homens vê as mulheres como um objeto, né? Vê aquele corpinho bonitinho e acha que todas as mulheres têm que ter aquele padrão, um corpo de Barbie, né? E não é assim. E muitas mulheres sofrem com isso, porque quer sempre estar naquele padrão. Infelizmente, isso acontece na nossa sociedade. Das mulheres sempre, a maioria querer estar naquele padrão, porque só assim consegue ser enxergada e vista, né? Como uma mulher bonita, como uma mulher certa, perfeita, que todo mundo quer ter. Então, acho que isso afeta muito no psicológico de várias mulheres. Isso não é bom, até porque a mulher não é um objeto para que tenha que ser daquele jeito que quer e pronto. Acho esse padrão que muitos homens colocam, acho isso muito ridículo, sinceramente, e acho que isso deveria acabar o quanto mais antes possível. Eu acredito que esse é um sistema muito complexo, porque não envolve só a mulher ou só o homem, envolve todo um sistema construído e arquitetado e fazendo ali a manutenção de uma aparência determinada. Então, é a mídia, como você falou, são as redes sociais, hoje em dia são as influências, hoje em dia as máscaras que a gente coloca, a harmonização, etc., aquilo. A gente tem que estar o tempo todo se modificando, né? Se incomodam com as cores do nosso corpo, com as áreas escurecidas e aí vai. Então é uma parada muito complexa e eu acredito que as mulheres, nós, devemos tentar buscar olhar para outros meios, porque da mesma forma que tem esse sistema fazendo essa manutenção, tem galera resistindo. Então tem influência trazendo boas informações, ressaltando novos corpos, tem empresas assim que fazem esse tipo de publicidade, trazendo corpos diversos. Então eu acho que tentar consumir esse tipo de produto é uma tentativa de escapar desses gatilhos emocionais, de ansiedade, depressão, que envolve através da nossa imagem, né? E eu também falo que sempre o autoconhecimento. Então, quando você se autoconhece, você se aceita, você se ama, e eu acho que isso é mais importante, porque o que mais importa é o que eu penso sobre mim do que o outro pensa sobre mim. Então, se o outro tem esse tipo de padrão, que seja. O meu é esse aqui, e fazer isso é uma maneira boa de lidar com esse tipo de problemática. Também o corpo que tem. Exato. A gente tem que aprender a aceitar o corpo que a gente tem, o jeito que a gente é, e tem que viver e não pensar no que os outros acham, ou pensam, ou vai falar. É isso, e aceitar novas belezas, consumir novas belezas, observar novas belezas, novos corpos, novos cabelos, novos tipos de seios, né? Falei seios, e etc, entendeu? Então, é o que eu penso sobre. E apesar. Oi, desculpa. Sem problema. Na verdade, complementando o que as meninas falaram aqui, é porque nós estamos acostumados a padronizar, né? E não existe aquela beleza padrão. Isso é muito relativo. Tem beleza, isso depende do ponto de vista. Tem pessoas que gostam de um corpo de um jeito, outro gosta de outro. E as pessoas têm que aprender a respeitar, né? Como que eu posso julgar quem somos nós para julgar o corpo de uma outra mulher, por exemplo? A forma dela vestir, a forma dela, né? Então, cada um respeitando o espaço do outro. Eu primo muito por isso. Eu tenho o meu espaço e as pessoas precisam aprender
entender que a mulher ela vai se vestir do jeito que ela se sente bem, né? Sem ser importunada, sem ser julgada. Eu acredito que é mais na minha opinião, nesse viés. E, apesar de esforços de empresas para enfrentar a desigualdade de gênero, mulheres seguem sendo as que mais sofrem com assédios e demissões após a licença maternidade, né? Cerca de 18,3% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho, percentual 5 vezes maior do que os homens, de 3,4%. Então, ou seja, tem uma diferença bem grande aí, né? As mulheres sofrem 18,3% e os homens apenas 3,4%. Quando o assunto é assédio moral, 31% das mulheres relatam já terem sofrido esse tipo de violência, enquanto os homens, o patamar é de 22%. Além do assédio sexual, que é muito recorrente, uma vez que a mulher é muito sexualizada em comparação com os homens. Como podemos combater efetivamente o assédio no ambiente de trabalho e garantir um ambiente seguro para todas as mulheres? Só pergunta difícil. Meu Deus! Essa daí é muito difícil também. Mas eu acho que mais uma vez eu bato na informação. Então, uma mulher ela tem que estar munida de informação, ela tem que identificar quando ela está sofrendo assédio. E o que é muito difícil eu até falar isso e me contradizo no sentido de que às vezes a mulher sabe que está sofrendo assédio, mas se submete por causa do trabalho, não é? E etc. Sem contar na licença maternidade, né? Que é outra coisa que vocês falaram. Mas agora, como ela deve fazer isso? Eu acho que a mulher, nesse sentido de informar, de garantir as denúncias, de garantir provas, né, do ocorrido. E também tem o viés das empresas, né, de identificarem e ouvirem essa mulher quando o sentido é nesse, né, de assédio. Eu acho que eu só consigo responder até aqui. Essa pergunta é muito difícil. Vou deixar para dar guia. Que difícil. Então, eu acredito que a empresa ela deve criar, né, regras de condutas para que os funcionários ali todos sigam, porque se você seguir as regras de conduta e tiver um padrão, mais ou menos, talvez diminua. Isso não vai acabar, porque vai depender do caráter e da índole de cada um. E fornecer treinamentos específicos, né, sobre o assédio, que possa identificar alguma insinuação, porque muitas vezes é muito velado, né? Esse assédio ele é muito velado. E é bom deixar claro que isso é crime, está no artigo 216 do Código Penal, que você pode responder severamente sobre essa sua conduta, tá? Sobre esse seu comportamento inadequado dentro da empresa. Eu acredito que o treinamento é o que vai mostrar o que caracteriza ser assédio e o que não é. E a questão do assédio moral, isso é muito severo também, né? E acontece muito dentro das empresas. E as pessoas, primeiramente, elas têm que estar munidas de informações para quando elas forem assediadas, saberem se defenderem. Porque muitas vezes acontece e a pessoa, por falta de conhecimento, não sabe que está sendo assediada moralmente, começa a entrar num nível de estresse, de depressão, porque não conhece e fica sofrendo ali por meses, anos, e não consegue se defender pela falta de conhecimento do que é direito dela, né? Como a professora acabou de dizer, eu não sei muito bem o que dizer, mas o assédio em si, eu acho que é uma coisa que não deveria nem existir na nossa sociedade, né? Eu acho que é uma coisa muito desnecessária em si, né? Porque qual o motivo de você assediar uma pessoa, tocar numa pessoa para se sentir bem, sendo que ela não quer e fica desconfortável com aquela situação? Sem contar os vários casos de problemas mentais que desenvolve também, né? Muitas pessoas vão parar no psicólogo, no psiquiatra, começam a tomar remédio e por aí sofrem várias coisas, consequências de apenas uma atitude besta, né, de um homem. Então, eu acho bem desnecessário
E sim, nós mulheres deveremos estudar cada vez mais sobre os nossos direitos para que nunca passe abatido essas coisas como assédio na população. Certamente. E para finalizar a nossa conversa, quais são as perspectivas do futuro das mulheres para vocês? Eu tenho uma filha, então eu penso muito em qual mundo ela vai estar daqui a alguns anos. E, por sorte, eu tenho muita esperança, porque eu percebo que a gente está numa linha crescente de muitas conquistas. E, assim como eu, em comparação à minha mãe, usufruir de coisas que ela não teve oportunidade, a minha filha futuramente vai ter a oportunidade de usufruir de coisas que eu ainda não consigo na minha condição. Então, assim, eu tenho esperanças de que a gente vai estar sempre melhorando em vários contextos. Eu acho que a gente deveria valorizar a mulher no sentido de que ela está sempre segurando, as mulheres estão sempre segurando os mundos, não é? A mulher sustenta a nossa sociedade enquanto geradoras de filhos, é, muitas mulheres que cuidam dos lares, dos maridos, então a gente está sempre sustentando as coisas. Então eu acho que eu sonho com um dia que a gente não vai precisar sustentar. Então era mais ou menos isso. Eu, como jovem, espero que tenha muitos desenvolvimentos e que diminuam bastante esses casos de desigualdade, de assédio, de mulheres terem problemas psicológicos por conta de assédio, né? E espero que cada vez mais a gente conquiste os nossos direitos e igualdades e que a gente consiga também viver em uma população mais tranquila, não tenha medo de sair de casa com uma certa roupa, com medo de ser assediada, ou o que pode acontecer, ou com medo de nem voltar para casa, de alguém raptar a gente no meio do caminho. Então eu espero que a gente tenha bastante segurança para andar na rua e que cada vez mais a mulher seja mais importante do que já é na população e seja vista cada vez mais. Então, a luta ela é diária, é constante, tem que ser incansável, porque tudo que está acontecendo hoje, eu acredito que são quebras de paradigmas, né? A gente vem de uma sociedade patriarcal, onde o homem ele é visto num pedestal, né? E a mulher sempre atrás, né? Tem até aquela frase, ao lado de um grande homem tem uma mulher, ou atrás de um grande homem tem uma mulher. Não, a mulher ela tem que estar à frente. A mulher é mais sensível, a mulher ela é mais perspicaz, ela tem uma visão assim de detalhes minuciosos, né? Ela é minimalista muitas vezes. E tudo que está acontecendo hoje com esses casos, crescentes casos de feminicídio, é gerado pela quebra de paradigmas, pela mudança que está acontecendo hoje na sociedade. Isso nós só vamos ver resultados mais, digamos, substanciais mesmo daqui a alguns anos. Claro, a luta, como eu falei, ela é constante e nós não devemos parar para que pessoas que venham, né, que a sociedade feminina que vem aí depois da gente tenha direitos que muitas vezes para nós foram negados. E aí é onde a Carol diz que a filha dela vai ter muito mais espaço de expressão, de se impor, de chegar e dizer, cheguei, quero fazer dessa forma porque eu sou mulher e quero ser respeitada assim. Então, essa constante na busca dos direitos e do feminismo é isso, é você dar oportunidade para outras pessoas que vêm depois de você ser agraciado com esses bens que talvez você não teve esse direito. Bom, finalizamos por aqui, agradecemos a participação de vocês, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e esperamos que todos vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do Pode Ser Pi. E é isso, nos siga no nosso Instagram e no nosso YouTube. Até o próximo episódio.